Olá você, obrigado pela audiência, obrigado por estar conosco aqui neste programa tão especial. É um programa, na verdade, que talvez nem vá ao ar. E eu conto por quê. É um programa experimental, um programa de testes deste novo espaço chamado DNA Soft. É uma sala multiuso, criada com muito carinho para atender às demandas especialmente da Cor de Mato, que é a central das organizações do estado de Mato Grosso, e também as demandas dos parceiros da Cor de Mato, uma vez que ela, como o próprio nome diz, é uma central que pretende reunir ainda mais as principais instituições que prestam serviços públicos, que atuam como braços importantes de execução de serviços sociais, serviços ambientais, serviços de interesse público para o poder público. E com essa missão de aglutinar instituições sérias, instituições que buscam sempre conhecimento para fazer o melhor, eu quero apresentar a vocês o cofundador da Cor de Mato, a quem tenho também a alegria e a felicidade de chamar de irmão, irmão de sangue, ele que, além de irmão de sangue, cofundador da Cor de Mato, é advogado, especialista em compliance e atualmente preside a Comissão de Estudos Permanentes dos Direitos do Terceiro Setor da OAB de Mato Grosso, a quem passo a palavra para dar as suas boas-vindas, enfim, cumprimentar a cada um de vocês e também para falar, afinal de contas, quem é o Dr. Joeverton? É isso aí. Para nós é uma grande satisfação poder retomar esse espaço, né, de compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de realidades daqueles que vivenciam o terceiro setor, especialmente no estado de Mato Grosso. Como você bem anunciou aí, a gente já está nessa caminhada juntos há já um bom tempo, né? Mais ou menos 20 anos, embora eu tenha apenas 18. Mas e a gente tem desenvolvido desde sempre a ideia de que de nada adianta termos o conhecimento, de nada adianta investirmos nas nossas estruturas internas e ver que e outras instituições às vezes não têm tanta condição ou não enxergam a importância de ter uma equipe realmente capacitada com bons profissionais. E por conta disso nós passamos a trabalhar essa ideia da capacitação, como eu já disse, de compartilhar mesmo conhecimento, por entender que quando a gente fortalece todo o segmento, todos aqueles que de fato querem trabalhar sério nesse terceiro setor, como entidade séria, captando recursos, mas fazendo de fato todas as entregas que o poder público espera que sejam feitas, isso fortalece todos que estão trabalhando no segmento, inclusive nós. Então, é nesse ímpeto que eu, particularmente, sempre me propus a trabalhar, e a gente sempre nessa simbiose de trazer um pouco de cada um e somar as forças de poder caminhar juntos. E para nós, para mim em especial, é um orgulho, né? Poder agora estar nesse espaço novo, que foi pensado nos mínimos detalhes, a questão de uma luz, de um espaço um pouco mais confortável, mais centralizado. Agora estamos aqui mais perto do poder constituído do estado de Mato Grosso. Isso facilita o acesso dos parceiros, dos nossos convidados que estarão conosco participando dessa mesa de discussão, de conversa. De fato, de bons frutos devem nascer desse espaço que a gente traz aqui agora. É isso aí, professor, Dr. Joy. Bom, como vocês ouviram, tudo isso que está acontecendo aqui é fruto de um sonho há quase 20 anos e está se tornando realidade, né? Ainda não estreamos esta sala, faremos uma semana de inauguração, recebendo autoridades do setor, recebendo lideranças, presidentes de outras organizações, enfim, parceiros que justificam a importância deste espaço onde a gente troca ideias, troca conhecimento, compartilha de maneira gratuita para que outros possam também acreditar no terceiro setor, trabalhar no terceiro setor e assim levar benefícios a toda uma sociedade. O professor Joy falou sobre
a sua história de 20 anos na Cor de Mato. Começamos ali como uma central de organizadores de eventos, sediados dentro da FAMATO, para dar consultoria de gestão de recursos públicos para a realização de grandes feiras agropecuárias aqui em Mato Grosso. E, com o decorrer dos anos, nós fomos identificando um interesse em nós mesmos, especialmente no Joey, que eu chamo de professor, porque de fato é professor universitário, o interesse, uma vocação em capacitar, em qualificar a mão de obra das pessoas que atuam nesse setor. E não sem razão. A gente observa que o setor público, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é um setor extremamente questionável em algumas de suas atitudes, né? Os conflitos ideológicos, eles são fundamentais para que uma sociedade possa crescer exatamente nessas discussões de diferenças e tal, mas aqui eu estou falando especificamente da competência de gestão de alguns políticos ou até de alguns servidores e principalmente do terceiro setor, que é constituído, na sua maior parte dos casos, de pessoas com maravilhosas intenções, mas que nem sempre tiveram a oportunidade de se capacitar, de estudar, de adquirir conhecimento, porque é caro o conhecimento de qualidade no Brasil. E aí o Joey foi percebendo esse gap, essa lacuna, e falou, poxa, Johnny, vamos criar uma ferramenta que possa entregar conteúdo de qualidade para que essas pessoas se qualifiquem. Isso já tem 8 anos, quando essa ideia surgiu. Ele foi estudar sobre compliance, eu fui estudar sobre relações institucionais, e assim a gente foi adquirindo conhecimento e, ao mesmo tempo, compartilhando por meio de um dos nossos projetos. O projeto Estado do Amanhã, que se tornou uma multiplataforma na internet, e lá tem vários conteúdos estáticos que são atualizados à medida que as leis vão se renovando e também à medida que novas encomendas de produção de conteúdo são feitas por parte dos nossos parceiros concedentes. Joey, você acha que nós estamos no caminho certo com a forma que com a metodologia que a gente tem aplicado na multiplataforma Estado do Amanhã, no circuito cultural Evento Legal, que também tem a missão de qualificar, de compartilhar conhecimento na prática durante a realização dos grandes eventos que a gente faz pelo interior? Você acha que a gente está no caminho ou acha que tem alguma coisa que precisa ser calibrada para que o conhecimento não seja apenas entregue, mas especialmente ingerido, deglutido, consumido e transformado em ações práticas por quem está do outro lado da tela? Johnny, nós vivemos um momento da sociedade que é bastante estranho. Eu acho que esse é a melhor forma de identificar esse momento que a gente vive, né? De uma geração que tem uma certa dificuldade com questão de hierarquia, que tem dificuldade em buscar, às vezes, a capacitação, que quer as coisas de forma muito mais rápida, célere, e nem sempre está aberto a poder se capacitar. Essa é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta hoje. A gente tem levado essas capacitações, além da plataforma, a gente, no ano passado, teve visitando algumas cidades, acho que ao todo foram 9 cidades. 9 cidades falando sobre gestão de projetos, sobre a lei que rege essas parcerias. E existe uma dificuldade gigantesca. Quando a gente fala de plataformas virtuais, EAD, esses cursos EADs, você sempre que a gente participa de alguma reunião, você usa esse termo, que as pessoas estão cansadas desse tipo de conteúdo. As faculdades hoje também têm migrado a sua estrutura de educacional para plataformas também. Tem faculdade que já está híbrido, uma parte presencial, algumas matérias só online. E isso acaba, esse excesso de informação, do mesmo jeito que é bom porque democratiza o conhecimento, também gera esse estresse pelo volume de informação. Não bastasse isso, como eu já disse, as pessoas elas estão bastante reticentes em buscar conhecimento. Elas querem alcançar o sucesso, mas sem ter que... Não suportam o processo. Sem passar pelas etapas que o sucesso exige. Né? Então, o que a gente tem visto é que tem muita gente conseguindo alcançar a fama, mas nem sempre essa fama é duradoura, porque a fama,
sem um trabalho que possa realmente fortalecer as estruturas para o sucesso, faz com que aquele sucesso seja momentâneo ou de curta duração. E a gente tem trabalhado isso nos cursos que a gente leva. Eu acho que não há outro caminho senão o conhecimento. O conhecimento é algo que, ainda que compartilhado, ninguém lhe retira. E quanto mais você divide o seu conhecimento, mais você ganha. Né? A gente até diz que... Mais ele cresce. Que interessante isso, né? Então, assim, quanto mais você divide, mais ele cresce. Então, a gente até brinca que o professor ou o bom profissional, quando ele quer continuar estudando, ele vai dar aula, né? Que é para ele continuar estudando. Então, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento claro de que o conhecimento é fundamental. E o sucesso, ele é uma consequência do esforço, dessa busca por conhecimento. O terceiro setor, ele ainda tem um gap, que é um complicador, a meu ver, que é o fato da sociedade ainda, em pleno 2024, ter uma certa dificuldade de entender que o terceiro setor tem que ter bons profissionais, que faz gestão de recurso público e que precisa de gente capacitada. Ainda há aquela ideia equivocada que terceiro setor é filantropia e que terceiro setor é aquela pessoa que vai lá na sua hora vaga ajudar com uma ação social. E não tem nada contra que as pessoas façam isso. Aliás, talvez isso seja até o fundamento da existência. O mais importante. Agora, acreditar que uma entidade que movimenta, às vezes, alguns milhões na gestão de recursos de interesse social, de interesse recursos público... do contribuinte, né? Do contribuinte. E acreditar que ele vai fazer isso só porque ele é bom ou porque ele tem um coração maravilhoso, não é o suficiente. E aí é importante que se diga que nós temos leis, como a própria lei de improbidade administrativa, que ela pune não apenas quem comete ato de corrupção, mas ela pune também e com o mesmo peso aquele que comete erros na gestão da coisa pública. Então, a falta de conhecimento, a gente sabe de muitas situações de entidades que, por desconhecimento, por não ter profissionais qualificados, capacitados, cometeram erros que, para o mercado privado, poderia ser algo simples, né? Às vezes, um pagamento feito antes da emissão de uma nota fiscal. Para quem está no mercado privado, isso não é nada. Beleza, o cara entregou o serviço, eu já paguei e depois ele emitiu a nota. Mas para o mercado público, isso é uma falha grave, que, se apontado em uma auditoria de um tribunal de contas, pode gerar reprovação de uma prestação de contas e a imposição de ter que devolver recurso, de ser penalizado, ficar impossibilitado de formalizar novas parcerias. Então, não tem outro caminho senão pelo conhecimento. E o interessante, diante disso que você falou, é que o Estado percebeu não, a legislação ela já obriga com que o Estado forneça essa capacitação. A lei ela é clara, hoje o recurso está bem acessível por meio desta lei recente, né, que é a Lei Federal 13.019. Que esse ano faz 10 anos. Faz 10 anos já, né? Então, assim, antes dela, as leis eram meio complexas e cada estado tinha sua legislação própria, sua instrução normativa, baseada em lei de compra, a lei de licitações, que é uma lei que rege compra por parte do Estado, compra de produtos, compra de serviços, investimentos. E aí faziam os convênios, que eram parcerias de execução de objetos de interesse público, faziam com leis montadas ali, adaptadas com base nessa lei de licitações. Isso aí se tornava um caos na hora de prestar conta, na hora da fiscalização acompanhar de perto esse processo. Aí com a lei de parcerias, que é uma lei de parcerizações, onde o Estado repassa. O Estado que eu digo não é o Estado, o governo do Estado, é o poder público de maneira geral.
Ele repassa um recurso mediante todo um processo de análise, de capacidade técnica, etc. e tal. Ele repassa um recurso para outras organizações privadas sem fins lucrativos, para que estas, por sua vez, executem esse trabalho público, esse trabalho social, ambiental. Então, com esse advento dessa nova lei, o Estado se torna mais célere, e ele, que não tem tanto braço mais, que foi se tornando um Estado pequeno, um Estado mínimo, ainda não é mínimo, mas é um Estado necessário, é até melhor do que mínimo, é um Estado necessário, ele precisa de braços para alcançar as comunidades mais distantes, as comunidades mais específicas, como exemplo, quilombolas, indígenas. Então, eles têm suas especificidades, e ninguém melhor do que eles próprios, ou especialistas naquela cultura, para lidar com aquilo. Não é o Estado exatamente, mas uma associação de quilombolas sabe exatamente onde estão as suas dores, as dores da sua comunidade. E aí o Estado repassa esse recurso mediante um processo todo legalizado e regido por essa lei, e aí essa associação vai lá e resolve esses problemas, que pode ser de saúde, pode ser na área de educação, na área de cultura, ou mesmo na área de atividades de entretenimento, na área de qualificação, enfim, na área de recuperação do meio ambiente, de áreas degradadas. São ações que podem ser feitas pelo terceiro setor, como exemplo. Então, a partir dessa lei, muito recurso passou a ser disponibilizado e mais acessível. Inclusive as emendas parlamentares impositivas, que também é um advento recente do poder público, onde coloca o poder legislativo na condição também de executor de políticas públicas. E é muito justo que seja assim, porque, afinal de contas, os parlamentares são eleitos de maneira democrática, né? São eleitos pela sociedade para que represente os seus interesses, defenda os seus interesses, elabore as leis para que a sociedade caminhe em consenso de uma maneira mais como é que eu posso dizer? Mais humanizada mesmo, né? Mas aí eles passam a não apenas indicar serviços para o Poder Executivo. Olha, preciso de uma praça, preciso de uma escola, preciso de um hospital. Ele tem a emenda parlamentar impositiva para dizer: eu preciso de uma praça lá na minha cidade. Aquela cidade que eu represento, que eu tive muitos votos lá, eu represento e eu fiz compromissos lá. E para atender alguns desses compromissos, estou emitindo aqui uma emenda parlamentar impositiva no valor de 5 milhões de reais para a construção de uma clínica de atendimento, de um pronto-socorro, de uma UPA, enfim. Estou exemplificando aqui para dizer que o deputado agora ele passa, os vereadores, os deputados federais, estaduais, os senadores passam a atuar, em alguns casos, também com poder, com força do Poder Executivo. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a eficiência que é cobrada do primeiro setor, que é o poder público, segundo setor são as empresas privadas com fins lucrativos, e o terceiro setor são empresas privadas sem fins lucrativos. E esses sem fins lucrativos, depois o professor Joey vai falar sobre isso para deixar claro o que significa isso na legislação. Sem fins lucrativos não quer dizer que não pode ter lucro essa entidade, essa empresa privada sem fins lucrativos. O lucro é condição básica para que qualquer CNPJ se mantenha em pé com as suas contas em dias. Mas, enfim, a exigência por parte dos órgãos de controle, TCE, em algumas ocasiões até o Ministério Público, conforme a gravidade de uma denúncia ou de uma suspeita de mau uso do dinheiro público. Então, a eficiência que é cobrada lá no primeiro setor também é cobrada no terceiro setor. Então, como o Joey já disse, a justificativa de que eu não estudei, eu não sabia, mas eu sou uma pessoa de um coração gigante e quis ajudar de maneira voluntária em determinado projeto que estava lá envolvido nele alguns milhões de reais, essa desculpa não cola mais. Então, é importante que você se qualifique, se capacite ou contrate pessoas capacitadas, qualificadas para exercer essas funções estratégicas da gestão administrativa, da gestão jurídica, da gestão contábil, da gestão técnica desses projetos que lidam com esse volume de recursos. Então, professor Joey, eu estou correto em dizer que essa eficiência ela é cobrada e que uma atenção especial da sociedade civil organizada nessa área é imprescindível? Não tenha dúvida, né? Como eu disse há pouco, as entidades do terceiro setor, né, e seus gestores podem ser igualmente responsabilizados pela lei de improbidade administrativa se, na gestão de uma parceria, veja,
uma entidade do terceiro setor recebe um recurso através de um procedimento de parceria, né, uma parcerização com a administração pública. Se houver desvio, se houver má gestão, se houver falhas na gestão desse recurso, a própria Lei 3.019, no artigo 84, vai dizer que o gestor e a entidade poderão ser responsabilizados civilmente pela Lei de Improbidade Administrativa. Isso pode acarretar a aplicação de multas. A multa pode ser de até 40 vezes o valor do erro, o valor do desvio. Então, assim, isso sem contar que vai haver uma ação civil de improbidade administrativa. Isso pode acarretar para o gestor a sua inelegibilidade se ele tiver pretensões políticas. Pode gerar a impossibilidade de acessar recursos de financiamento em instituições públicas ou ainda aquelas públicas privadas. É o caso, por exemplo, do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Além de todo o dano que a imagem que uma ação de improbidade administrativa pode gerar. Essa é a medida mais grave, mas uma medida tão grave quanto responder por uma no caso de reprovação de uma prestação de contas, por uma tomada de contas especial no Tribunal de Contas do Estado. Isso vai gerar uma cobrança, pode haver a determinação de devolução do valor, seja o valor integral do projeto, ou seja apenas o valor daquilo que foi gerido de forma equivocada. Se não for restituído, isso vai para a dívida ativa do Estado e a gente conhece, inclusive, amigos que receberam recursos para gravar CD no passado, já até longínquo, mas que até hoje, a última vez que eu falei com ele, deve ter mais de um ano e meio, ele ainda estava com o nome negativado junto à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. Então, assim, já tinha mais de 10 anos isso. É um projeto que ele recebeu um recurso, gravou, mas demorou para terminar. Quando ele entregou o CD gravado com as músicas, já tinha passado e muito o prazo para entrega. E aí o projeto dele foi reprovado, um projeto de R$35 mil. Não vou citar o nome aqui do colega, para não expor, mas de R$35 mil, a última vez que ele teve na Procuradoria, a dívida estava em mais de R$150 mil, por conta do tempo, da multa e tudo mais. Então, assim, é dinheiro público, né? Você disse agora há pouco que é dinheiro do contribuinte, e é isso mesmo. Então, as pessoas têm que entender que, por mais que ela seja um grande artista, às vezes aqui do estado de Mato Grosso, é uma referência para a cultura do estado, isso não significa que ele vai receber recurso público para um projeto, para gravar um CD, para fazer um evento, e ele vai poder fazer a gestão do jeito que ele acha que tem que ser feito, porque ele é um grande artista e o estado não faz mais do que a obrigação de dar aquele recurso para ele. Isso não existe quando se fala de recurso público, né? Então tem que ter esse cuidado, essa cautela de realmente fazer boa gestão, de entender quais os cuidados precisam ter. Eu acho também que a gente precisa dizer que não é preciso achar que é um bicho de 7 cabeças também. A gente tem percebido hoje que muita gente, quando fala de recurso público, já treme as pernas e acha que está tudo errado, quem pega recurso público é tudo bandido e vão jogando todo mundo na vala comum, né? Eu acho que não é essa a realidade. A questão é, de fato, buscar conhecimento, se capacitar e fazer a boa gestão. E a boa gestão parte da transparência, né? A gente tem trabalhado nos nossos cursos a parte da prestação de contas social, não é só prestar conta do projeto porque recebeu recurso, mas é mostrar para a sociedade os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, o alcance dos trabalhos. Isso faz parte toda de um planejamento que vai fortalecer as ações da sociedade, da entidade, dos seus gestores, e vai fazer com que ela consiga alcançar, inclusive, mais recursos, né? Exatamente. O cartão de visita do terceiro setor são as entregas que a instituição faz nas missões que lhes são confiadas, né? Você foi estudar compliance para poder se sentir mais seguro atuando no terceiro setor? Aqui é importante registrar que
alguns anos atrás, e a gente já está, que a gente falou agora há pouco, já estamos nesse mercado há mais de 20 anos, né? Sim. E alguns anos atrás, na mudança de um governo para outro aqui no estado, nós tivemos um gestor que trouxe com ele uma equipe que via as pessoas que já trabalhavam no segmento de forma muito pejorativa, há que se registrar. E a gente, como eu já disse, acabou sendo lançado em uma vala comum. E eu confesso que eu me sentia mal quando a gente ia nas secretarias, em uma secretaria em especial, e as pessoas que lá estavam nos olhavam com a clara a conotação de que esse pessoal já trabalha há muito tempo, devem fazer rolo. Esse sentimento que aflorou naquela época, né, a gente até conversou naquela época, assim, olha, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa se qualificar, a gente precisa ter certificados e diplomas que mostram que a gente não é o mesmo do mesmo. Uhum. E aí a gente começou a buscar conhecimento. Nesse momento, estava muito forte essa questão do compliance no Brasil. Embora o compliance seja algo que é nível de mundo, já desde a da década de 70, já se falava em compliance nos Estados Unidos, até antes disso. Mas, especialmente na década de 70, nos Estados Unidos, se fortaleceu essa questão do compliance, da transparência. E aí, em 2012, por conta da Lava Jato e dos processos que a Lava Jato e outras situações de corrupção no Brasil afloraram, se fortaleceu essa ideia de que as empresas, as entidades precisavam ter instâncias de conformidade, instâncias internas que pudessem assegurar que a gestão daquelas entidades, daquelas empresas, de fato era transparente e se preocupava com a transparência e honestidade das suas ações. Uhum. E aí eu vi, na verdade, uma oportunidade de buscar conhecimento, uma oportunidade de capacitação para trazer isso para o terceiro setor, em especial a Cordimato, que é a entidade que a gente é cofundador. E aí eu fui buscar esse conhecimento. A princípio, fazendo um curso numa das maiores, hoje talvez a referência em compliance no Brasil, em capacitação nesse segmento, que é a LEC. Eles, em parceria com a FGV, eles certificam profissionais de compliance anticorrupção e outras áreas do compliance. Eu me certifiquei nessa época. E achando pouco, eu ainda fiz uma especialização pela PUC Minas, online, mas fiz uma especialização, foram 2 anos de especialização, e eu sou especialista em compliance, né? Inicialmente a ideia era de atuar mais fortemente em compliance para empresas do segundo setor, mas a gente viu aí que havia também uma necessidade do terceiro setor se adequar a essas regras de compliance, de integridade. E hoje a gente acaba fazendo compliance mais para o terceiro setor, para os projetos que a gente trabalha. E aí é importante que se diga que o compliance ele é uma política ampla em que todos os segmentos de uma empresa, de uma entidade, precisam estar comprometidas com essas práticas. E isso é difícil para quem atua com projetos de curta duração. Então, o que a gente tem feito hoje é criado parâmetros internos para as entidades que a gente dá algum tipo de assessoria, em especial para a Cordimato, para que as suas ações sejam pautadas pelos princípios que regem a integridade. Então, a questão de transparência, a questão da lisura do processo de cotação, a gente tem tentado sempre melhorar as nossas normas internas para que os órgãos de controle possam verificar que aquilo que a gente fala, muito mais do que a gente fala, a gente faz. E eu acho que essa é a nossa missão, de mostrar que, agindo de forma transparente, a gente pode sim fortalecer todos aqueles que, assim como nós, queiram fazer a coisa da maneira correta. É isso aí. E não é fácil, né? A gente militar nesse meio da coisa pública, porque existe, antes de tudo, um preconceito de todos nós, não ia falar de toda a sociedade, deixando isso aí na terceira pessoa, mas eu acho que o correto é dizer
na primeira pessoa do plural mesmo. Todos nós temos um preconceito com a coisa pública, especialmente quando se envolve questões políticas e autoridades e servidores, e agora o terceiro setor também entrando nessa mesma vala. Então, qual é a visão que você tem de futuro deste setor diante dessas adversidades de algumas organizações que insistem em não se adequar ao que a legislação recomenda? E, enfim, ao Brasil, nesse momento importante que está atravessando, de ocupação de lugares do ponto de vista econômico, entre as grandes potências mundiais, né? A gente que tem aqui, especialmente em Mato Grosso, o agronegócio como nossa referência mundial. Você acha que o terceiro setor pode crescer ainda mais diante desse setor econômico? E o terceiro setor em si precisa fazer o quê para estar preparado para esses novos tempos de execução de serviços públicos de alto nível? Antigamente, o terceiro setor era visto como aquela questão de socorrer as mazelas sociais, os que mais precisavam realmente ali, os idosos, no lar dos idosos, as crianças abandonadas nas creches, as pessoas que estavam ali pelas ruas com dependência química, outros com falta de alimento, outros com desemprego. Mas agora o terceiro setor ele alça novos voos e começa a participar de questões de implementação de políticas públicas no setor econômico, no setor de ciência e tecnologia, no setor de pesquisa, de diagnóstico, enfim. O que mais falta para o terceiro setor para ele ocupar com excelência e entregar com eficiência e eficácia as suas missões? Eu acho que o terceiro setor ele já é uma realidade. O terceiro setor já, como você bem disse, já faz um trabalho de extensão ao poder público, executando lá na ponta as ações de interesse do próprio poder público. Acreditar que o terceiro setor, que as organizações, elas vão estar desvinculadas de questões políticas é impossível, depende muito da finalidade, do objetivo estatutário dessas entidades. Então, há que se entender que essas entidades elas são das suas mais variadas formas e objetivos estatutários. Eu acho que o que vai fazer a diferença para o terceiro setor, de fato, é compreender que sem bons profissionais não há como fazer boa gestão de entidades que são empresas privadas sem fins lucrativos, que precisam não viver de ficar pedindo esmola, porque muitas vezes grandes instituições que fazem trabalhos maravilhosos para a sociedade, a gente percebe que às vezes os seus gestores ficam passando o chapéu aí para gestores e administração pública, pedindo favor para fazer um trabalho que deveria ser feito pela administração pública e está sendo feito pelo terceiro setor. Sim. E a lei de parcerias, trazendo aí o sentido etimológico da palavra parceria, de fato é trabalhar essa compreensão de que é mútua cooperação. Quando uma entidade do terceiro setor recebe um recurso público para fazer gestão de uma política pública e aquele projeto é bem gerido, a comunidade recebe de fato aquele projeto, aquele trabalho, a sociedade é beneficiada de fato com aquele trabalho, é o próprio poder público quem está sendo alçando o sucesso naquela política pública. Então, o servidor público ele precisa primeiro entender que as entidades do terceiro setor não são concorrentes, não são adversários e não estão ali para tirar a importância do primeiro setor. O terceiro setor ele está ali para somar forças com o primeiro setor para fazer algo que muitas vezes o primeiro setor tem dificuldade de fazer. Né? Você exemplificou agora há pouco que muitas vezes uma comunidade carente, uma comunidade que está na periferia, que tem a sua vulnerabilidade, às vezes o poder público tem dificuldade de ir até lá e fazer uma ação, criar uma creche, porque para ter creche tem que ter uma licitação para poder contratar uma empresa para construir uma estrutura física, vai ter que ter profissionais para poder alocar naquele espaço.
Equipar, né? Enfim, isso demanda um esforço que muitas vezes, se ela pegar 1/3 ou menos da metade do valor que ela iria gastar para fazer uma licitação, contratar, equipar, ela fomenta o trabalho de uma entidade séria, que de fato esteja devidamente constituída, com pessoas sérias para fazer o trabalho, e essa entidade fazer um trabalho que vai atender a comunidade. Então, entender que essa mútua cooperação pressupõe dar as mãos e caminhar juntos. Né? Esse é o caminho. Eu acho que, ao exemplo dos países do primeiro mundo, o terceiro setor no Brasil tem que ser valorizado, porque ele já existe. Ainda que as pessoas desconheçam, ele já existe. O terceiro setor já faz muita coisa que a sociedade, que a comunidade recebe e muitas vezes nem sabe que é o terceiro setor que está fazendo. Então, eu acho que o caminho é fortalecer essa parceria, essas estruturas, qualquer tipo de generalização, no sentido de que todo mundo faz rolo, que todo mundo é corrupto, a gente vê isso muito no mundo político, né? Todo mundo que é político virou bandido. E eu acho que não é esse o caminho. Negar a realidade também não é o caminho. Dizer que eu não gosto de política, então eu nem falo de política. Beleza, então alguém vai falar por você. E vai decidir. E vai decidir por você. Então, a sociedade precisa entender que as mudanças partem da sociedade para a política e não da política para a sociedade. E é essa a inversão que nós estamos vivendo hoje. Né? A gente está esperando que a política resolva todos os nossos problemas, a gente está esperando que surja um político que salve o país de todas as suas mazelas, e aí a sociedade continua cometendo os mesmos erros, porque é mais fácil jogar a culpa em alguém, dizer que alguém está fazendo algo errado e eu não consegui porque alguém fez algo errado. Acho que é isso. É isso aí. É um tema vasto, profundo, e a gente está aqui num dia especial de testes do novo espaço de gravações de podcasts, de realização de teleconferência. A equipe nossa técnica aqui, o Vaninho, já está dizendo que não é teste não, que vai para o ar. Bom, eu acho que podcast é isso, é esse bate-papo, e mesmo com possíveis erros que ocorram, essa é a verdade do podcast, esse bate-papo informal. E a gente sempre gosta de bater papo informalmente, descontraídamente, mas principalmente tirar algum extrato, alguma mensagem positiva em relação à realidade que vivemos, ao planeta que vivemos, com a preocupação centrada nas pessoas, que é a gestão 4.0, que é fundamental. Por isso o Joey falou muito sobre o terceiro setor, sobre compliance, contou um pouco da sua história. Eu instiguei para que ele falasse um pouco do seu conhecimento, porque nos engrandece, nos enriquece de conhecimentos úteis para colocar em prática imediatamente. Talvez você que está nos assistindo, imagine que o terceiro setor seja algo distante. Não está. Como o Joey disse aqui, muitas coisas que você consome hoje no seu dia a dia é produzido pelo terceiro setor, são produtos produzidos pelo terceiro setor ou são serviços prestados pelo terceiro setor. Só em Mato Grosso tem mais de 13.300 organizações da sociedade civil ativas, só em Mato Grosso. Então, já é uma realidade irreversível, e se o Brasil continuar crescendo economicamente, crescendo intelectualmente como vem crescendo, intelectualmente nem tanto, porque a educação ainda não recebe a atenção que deve receber por parte do poder constituído. E não é porque não quer, é porque é complexo mesmo você definir um orçamento para a educação, esse orçamento ser aplicado verdadeiramente nas ações estruturantes da educação, da formação cultural. Eu falo da educação como cultura de um povo também. A gente continua invertendo alguns valores, investindo em áreas que não são imprescindíveis e deixando pontos cruciais comportamentais, culturais e educacionais que precisam ser levados mais a sério aqui no país. Mas, enfim, quando o Brasil ocupar, ou melhor, à medida que o Brasil vem ocupando esse lugar no planeta de referência, um crescimento exponencial que vem passando o país, ele vai também se tornando
como os países do primeiro mundo, como a Europa, os outros continentes, o próprio Estados Unidos, onde o PIB do terceiro setor representa aproximadamente 40% do PIB bruto daqueles continentes. No Brasil não chega a 10 ainda. Não chega a 4. Não chega a 4, né? Então, por aí a gente mede que nós precisamos avançar. O terceiro setor é um oceano inexplorado aqui, e a gente acredita nisso, e talvez neste período que estamos passando por este plano, não cheguemos ainda no que precisa ser alcançado. Mas o nosso tijolinho, a nossa pequena parte, o nosso pequeno legado está sendo deixado, pelo menos nós estamos nos esforçando muito para que fique, como na nossa história, a seguinte frase: poxa, esses meninos aí se esforçaram bastante. E que bom que hoje as coisas estão avançando por força de pessoas pequenas, né? Um grão de areia como eles, mas que acreditaram que o mundo poderia ser melhor por um setor que tem na sua base de idealização o amor ao próximo, a solução de problemas sociais, dignidade humana, sobrevivência do planeta, entre outras questões cruciais de sobrevivência humana, como eu já disse. Joey, estamos na frente da Assembleia Legislativa aqui, do Estado de Mato Grosso, sediada aqui na capital, no Centro Político Administrativo. Estamos na frente do Palácio Paiaguás, onde tem aí a sede do Poder Executivo, do governo. Estamos aqui a alguns metros do Parque das Águas, um ponto turístico lindo aqui em Cuiabá, se você estiver nos assistindo de fora. E será uma alegria receber, né, um convidado, de repente alguém que está nos assistindo, que nos dá audiência, para conhecer pessoalmente aqui as estruturas da DNA Soft, com a sua sala de multiuso, teleconferência, podcast, reuniões, e também os estúdios de produção de conteúdo mais denso, videoaulas dos cursos que a gente ministra, gravação de produtos audiovisuais, CDs, DVDs, lá na sede da Cor de Mato. Então, você está convidado para conhecer presencialmente aqui, e enquanto não vier, continue sempre conosco, curtindo o nosso conteúdo, compartilhando o nosso conteúdo e, melhor que isso, se inscrevendo no nosso canal. Por quê? Porque toda vez que sair algum conteúdo novo, algum podcast novo, você vai receber aquela notificação ali no seu feed e vai falar: poxa, vamos ver o que o Joey, o que o Johnny, o que o time Cor de Mato lá, composto pelo Marquito, nosso responsável técnico, não só pela gestão dos podcasts, das coisas tecnológicas de audiovisual que a gente tem, mas co-criador desse espaço aqui. Ele acampou aqui dentro durante toda a fase de construção do estúdio, dando toda a direção técnica para a equipe de arquitetura, para a equipe de elétrica, para a equipe de alvenaria, para a equipe de hidráulica. Ele foi o nosso maestro, transformando as maluquices do Johnny, do Joey, da Cor de Mato em geral, em realidade. Então, já quero deixar aqui meu agradecimento ao Marquito, coordenou essa obra. A Tayane, falando nisso, daqui a pouco vamos fazer um bate-papo aqui com a Tayane sobre uma novidade, que é uma lei que regulamenta, que regulariza, que fala, Joey? Que regulamenta mesmo, que regulamenta, né, as parcerias sociais aqui na capital de Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Eu tive a honra de, enquanto vereador, agora no final de 2023, aprovar uma lei que regulamenta esta relação da prefeitura com as organizações sociais, uma lei que foi elaborada pelo Dr. Joey, presidente da comissão do terceiro setor, e toda aquela galera que compõe a comissão, além do auxílio de alguns especialistas aí do poder público também, que ajudaram na elaboração de uma lei importante, completa, linda, e que foi inclusive vetada pelo prefeito, mas em seguida voltou para a Câmara dos Vereadores e unanimemente os vereadores derrubaram o veto. A Tayane vai estar aqui daqui a pouco, Joey, porque ela que monitorou todo o processo para que em 2 meses, em tempo recorde, essa lei pudesse ser aprovada. É isso aí. A gente volta, né? Em breve. Fique atento. Valeu, pessoal. Mas